O Brasil de Todas as Telas, o programa, ele foi lançado em julho do ano passado pela presidente Dilma, né? Ele reserva uma quantidade expressiva de recursos para o financiamento do audiovisual no país, da produção e também da expansão do parque exibidor. E para a televisão especificamente, ele reserva cerca de 160 milhões de reais em 2 anos, a começar de dezembro de 2013. Basicamente, isso se divide numa linha chamada Prodave 1. A Prodave 1 é uma linha que se destina a produtoras, produtoras que realizam programas de televisão, produtos para televisão, normalmente obras seriadas para televisão e também telefilmes, mas mais obras seriadas. E esse Prodave 1 ele reserva 100 milhões. Foram de 2008, é um pouco mais antigo, já existia anteriormente, até o presente momento nós temos 183 projetos já financiados com o Prodave 1, essa linha Prodave 1. O Prodave 2, na verdade, o dinheiro ele passa pelas programadoras. É reservado, então, 60 milhões para o Prodave 2, e ele passa pelas programadoras. As programadoras decidem, as programadoras são aquelas empresas que fazem os canais de televisão. Elas decidem efetivamente onde elas vão alocar, né, mas elas vão alocar sempre na produção independente. Então, nessa linha específica, há 60 milhões reservados. Há também uma linha, que eu acredito que é bastante interessante, não exatamente, ela é voltada para a TV paga, mas não exatamente, que é a linha de TVs públicas, que reserva também 60 milhões para o financiamento da produção voltada para as TVs comunitárias, universitárias e educativas culturais. Então, nós temos um leque bastante expressivo de linhas aqui e de possibilidades de projeto para o financiamento da produção de televisão. Do Fundo Setorial do Audiovisual, ele tem para o orçamento de 2 anos, a começar de dezembro de 2013, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para investimento, tá? Dividido nas várias linhas no qual ele aporta os recursos, desde financiamento ao parque exibidor, ao crescimento do parque exibidor, até editais de filmes mais artísticos, passando pela televisão, pelas TVs públicas, pelo financiamento do fomento nos estados, através daquilo que a gente chama de arranjos produtivos locais. Há uma série de linhas. Mas esse dinheiro ele é dividido em 2 anos. Esse 1 bilhão e 200 milhões é dividido em 2 anos, 2013 e 2014. É um dinheiro bastante expressivo. O Fundo Setorial do Audiovisual ele é criado em 2006 e ele vai recebendo aportes de recursos ao longo dos anos. Mas o que efetivamente fez com que o Fundo Setorial se tornasse expressivo foi a Lei de TV Paga, a Lei 12.485 de 2011. Essa lei ela cria uma condecine, uma taxa específica. Na verdade, ela não cria, ela transforma o Fistel, né, uma parte do Fistel, numa taxa de recursos que vai ser arrecadado para entrar no Fundo Setorial do Audiovisual. Esses recursos são arrecadados, são da ordem de 800 milhões a cada ano, uma média de 800 milhões a cada ano. Obviamente, nem todo esse recurso arrecadado vai efetivamente para o Fundo Setorial do Audiovisual. Boa parte desses recursos são contingenciados, assim como acontece em outros fundos, como o Fundo de Telecomunicações, de Universalização das Telecomunicações, ou o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico de Telecomunicações. Bom, efetivamente, o que é aportado é um valor, portanto, um pouco menor. Para a TV paga especificamente, a Lei 12.485, essa lei de TV paga, ela não apenas cria o Fundo Setorial do Audiovisual, mas ela cria cotas para a produção nacional nos canais de TV paga. Nós medimos aqui a quantidade de obras que são realizadas para o mercado de TV paga através do Certificado de Produto Brasileiro, que é o registro da obra na Ancine. E a maior parte das obras que são veiculadas na TV paga são obras seriadas, são obras que têm capítulos, episódios. Então nós temos uma evolução dessas emissões de certificado de produto brasileiro, chamados CPBs, do ano de 2011 para os 2 últimos anos. Isso dá um bom comparativo do que acontece com a evolução de produção para a TV paga brasileira, né? Então, em 2011, nós tivemos 73 obras que foram lançadas e registradas para veiculação no mercado de TV paga. Em 2013 e 2014, isso tem uma média de 530 obras. Então, saímos no patamar de 73 obras para 530 obras. Então, acho que aqui demonstra como cresceu
a quantidade de obras que são realizadas para o mercado de TV paga. Isso se deve, em parte, às cotas que são criadas e também ao financiamento mais adequado para a produção que é veiculada na televisão. O produtor, ele tem a obrigação, quando ele recebe, principalmente para a televisão, né, mas de modo geral para todas as linhas, de ter junto consigo, de trazer a Ancine junto com o seu projeto, aquele que ele tem que trazer aquele que vai veicular a obra, seja no caso de obra cinematográfica, um distribuidor, né, que vai fazer então o lançamento da obra, seja no caso de uma obra para televisão, um canal de televisão, uma programadora, uma emissora de TV. Ao fazer isso, a emissora, no caso da televisão especificamente, a emissora de TV ou a programadora de TV paga, aquela que monta os canais, ela tem que aportar um recurso de dinheiro na realização dessa produção, que fica entre 10% a 20% do valor total daquele projeto. O FSA cobre o restante. É um dinheiro de investimento que o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, coloca na obra. Esse recurso, se a obra der lucro, esses lucros que são auferidos, as receitas que são auferidas, elas retornam ao FSA. Pode retornar até mais de 100% desse valor. Então, a lógica é basicamente essa. Ele tem que prestar contas à Ancine, não apenas sobre o uso dos recursos, mas também sobre as receitas auferidas pelas obras no mercado, as obras realizadas com dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. Posto que esse dinheiro é um dinheiro de investimento. O Estado ele se associa ao produtor na realização dessas obras. Há uma série de políticas ligadas à produção regional na Ancine. Na Ancine, no Fundo Setorial do Audiovisual, melhor dizendo. O Fundo Setorial do Audiovisual ele deve alocar, por lei, 30% dos seus recursos, dos recursos que são arrecadados, em produção voltada ou realizada no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Fundo Setorial do Audiovisual tem como regulamento também que mais 10% tem que ser alocado no Sul, nos estados do Sul, ou em Minas Gerais e Espírito Santo, posto que a produção audiovisual brasileira é muito concentrada nos estados de Rio e São Paulo. Então nós temos uma política que já é dada nos contornos da lei e dos regulamentos do FSA. Então, de todas as linhas ligadas ao Fundo Setorial do Audiovisual, linhas de financiamento, é observado esse percentual de 30%, mais os 10% voltado para os estados do Sul e para Minas Gerais e Espírito Santo. Essa é uma política geral. Há outras políticas mais específicas. Uma delas é a política de arranjos produtivos locais. Essa política de arranjos produtivos locais, ela faz com que o Fundo Setorial aporte uma quantidade de recursos. Hoje, são 95 milhões reservados para essa política específica. Ele aporta uma quantidade de recursos em editais que serão complementados pelos estados ou pelas capitais dos estados. Então, isso depende, a quantidade de recursos que o estado coloca depende do lugar onde esse estado está no país. Por exemplo, estados do Nordeste e Norte e Centro-Oeste, eles aportam, para cada R$1 que eles aportam, o Fundo Setorial aporta R$2. Né? No Sul, para cada R$1 que o Estado aporta, ou a capital aporta, em editais de fomento, o Fundo Setorial aporta R$1,50. E por aí vai. Então, é uma política de 95 milhões, há reservado 95 milhões de reais para esse investimento. E hoje são 44 editais já lançados pelos estados ou capitais. 25 estados da federação se envolveram nesse projeto e esse projeto de arranjos produtivos locais, ele alavancou com o dinheiro do Fundo Setorial dos estados, hoje, cerca de 170 milhões de reais. Né? Então, há uma política bastante efetiva ligada a isso. Além desse projeto dos arranjos produtivos locais ligados ao audiovisual, nós temos também uma política voltada para as TVs públicas. TVs públicas, que eu digo aqui, é o campo público de TV. Sejam aquelas emissoras educativo-culturais, as TVs universitárias, que estão na TV a cabo, e as TVs comunitárias também. Então, elas podem acessar recursos do Fundo Setorial, há 60 milhões reservados para isso, e elas poderão alocar esses recursos também na produção independente. Né? Há uma participação da TV Brasil aí nesse projeto. Enfim, essas são as principais linhas voltadas para a produção regional. A questão da autossuficiência
para a produção independente brasileira, ela decorre muito de políticas voltadas ao mercado audiovisual, né? Como acontece em outros países. Em vários países do mundo nós temos cotas para a produção nacional, regional, independente, na televisão principalmente, que é objeto de concessão pública, né? Os canais de televisão são objetos de concessão pública. Aqui no Brasil nós passamos a ter essas cotas para a televisão a partir da Lei 12.485 de 2011, a Lei da TV Paga, né? Então, essa é uma política de mercado, eu diria uma política de mercado, que permite que se crie uma demanda potencial para a produção audiovisual brasileira. As cotas já existem na política pública brasileira para o audiovisual há muito tempo, mas para o cinema. São cotas relativamente pequenas, mas elas existem. Com a 12.485 também são criadas essas cotas para a TV paga, especificamente, que tem um grande potencial de crescimento no país, né? Nós hoje estamos com um percentual de penetração das assinaturas de TV paga em torno de 30 a 35% da população. Em outros países similares ao Brasil, isso é superior a 50%, 60% dos domicílios, né? Então, essas cotas impactam efetivamente a produção. Não são cotas muito grandes como você tem na Europa, onde 50% de toda a produção deve ser europeia nos canais de televisão. São cotas, a gente está falando de horas semanais, né? Mas tem feito com que, de fato, cresça enormemente a quantidade de produção brasileira na TV paga. E isso é um fator que contribui para uma suficiência maior da produção, principalmente voltada para a televisão e mesmo a produção de cinema também, já que os filmes também são exibidos em canais de televisão por assinatura. Mas um dado muito preciso que nós temos aqui, nós acompanhamos desde 2010, 2011, cerca de 14 canais de televisão por assinatura. Então, a quantidade de horas veiculadas semanalmente por esses canais, em média, ela subiu de 1h20, mais ou menos, em 2011, para quase 7 horas. Ela aumentou bastante, então, nesse período, a partir da qual começou a ter vigência a lei de televisão por assinatura. É claro que a produção audiovisual, ela, em boa parte do mundo, ela não pode prescindir de recursos públicos, né? O que a nova lei de TV paga faz ou fortalece é uma lógica na qual os recursos são gerados a partir de uma contribuição, uma taxa, que é retirada de dispositivos, né, do funcionamento do mercado, de aparelhos, enfim, do pagamento que se tem que fazer em telecomunicações, de meios que são possíveis de veicular o audiovisual. Então você cria uma taxa, em teoria, da própria indústria para financiar a própria indústria. Isso é um fator de maior suficiência da indústria. Você gera os recursos que vão financiar a indústria na própria indústria ou em áreas da indústria que poderiam potencialmente veicular o audiovisual. E o exemplo disso mais acabado é a política audiovisual francesa, né, onde você tem uma série de taxas, muito mais do que no Brasil, que são arrecadadas do consumo audiovisual para financiar a própria indústria audiovisual. E o Fundo Setorial do Audiovisual no Brasil, ele proporciona isso. Ainda que não diretamente, mas uma possibilidade da própria indústria, sim, com a ajuda do Estado, que há uma arrecadação, financiar a própria indústria audiovisual. Então estamos caminhando, de uma maneira ou de outra, para uma autossuficiência da produção, seja por essa política de mercado, né, que cria as cotas, seja por uma política também de fomento. Uma política de fomento que faz uso de recursos que são derivados da própria indústria audiovisual.